Saudações, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho relembrar um pouco da história dos acontecimentos nacionais, inspirado em Êxodo 30, um pouco antes, onde fala-se sobre o novilho e os 2 carneiros que devem ser apresentados ao Senhor pela descendência de Arão, o sacerdote responsável pela manutenção do altar do Senhor. Nas últimas décadas, temos como petróleo o produto-chave que impulsiona a economia nacional. As descobertas do chamado pré-sal na década do ano 2000 foi o que transformou o cenário e as expectativas de evolução social do país Brasil. A evolução cultural, com base no patrocínio a obras cinematográficas, culminaram na atuação dos artistas brasileiros em filmes como 300, a história de Artaxerxes, um dos envolvidos na reconstrução do Templo do Senhor, descrito em Neemias. Temos também a participação de artistas brasileiros no filme relacionado a Elysium, referência ao profeta de mesmo nome, que vai ao céu numa carruagem de fogo. Ironias bíblicas. Pois o Brasil tem relação com a narrativa mítica da chamada Canaã, ou ainda Sidom, lugar paradisíaco, e história que remonta ao Éden. Um poema arcádio fala sobre o retorno aos chamados brutos gideões. Outra ironia a Gideão, o herói bíblico, na figura dos nazarenos, aqueles que deixam o cabelo e fazem voto de não beber bebida forte. Uma ironia a David Icke, o milionário da década de 2000, que impulsionou a economia nacional. Aquele que já foi tido como o 7º homem mais rico do mundo. Com legado que remonta à Germânia, devido aos seus antepassados. Com sua história
que se confunde com a história nacional devido sua ousadia nos negócios, que impulsionou até mesmo o setor imobiliário nas conquistas de alta de valor das chamadas construtoras como a Odebrecht, empresas protagonistas do cenário econômico nacional. Esta narrativa faz parte do enredo ou ainda do carneiro que pode ser compartilhado de forma cultural entre as famílias, para que tenhamos uma noção da evolução do cenário nacional. O carneiro pode ser uma exposição cultural diante do altar, assim como o Cordeiro da Páscoa pode ser uma exposição de narrativas familiares ou contos tradicionais judaicos. O carneiro junto ao altar é uma atualização da narrativa histórica de um povo, figurando as gigantes nacionais. E o protagonista, que tem até mesmo um filme chamado Ike Batista, é o chamado protagonista no quesito de indivíduo mais rico entre os brasileiros. Isso remonta à evolução internacional do Brasil, competindo com o American Way of Life, o estilo de vida americano. O estilo brasileiro ganhou o cenário de consumo internacional devido ao alto poder econômico dos empresários, dos artistas e dos políticos, usufruindo bens de consumo comum, como hotéis, restaurantes e locais turísticos diversos, o que elevou o Brasil a status de potência consumidora de bens. Passando por uma reforma política na década de 2015 a 20, foi o período de tentativa de conquista da confiança internacional, para talvez um maior intercâmbio de informação cultural e de qualidade de vida. O chamado acesso à cultura, que vai além dos cinemas e alcança teatros, orquestras, entre outros espetáculos. É a grande ambição da evolução social, o acesso comum à cultura que transforme a mentalidade do público médio e alcance uma maior paz e qualidade de vida. A chamada restauração de Sião, descrita em Zacarias 9 um pouco antes, é a reconquista desse estado edênico e paradisíaco de convivência
entre as diversas personalidades da narrativa nacional e arquétipa. Portugal, na figura do estudo aos filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, Sócrates, foram aqueles que trouxeram o nosso legado cultural através da vinda da família real ao Brasil no século XIX, fruto da Revolução Francesa, época de debates quanto aos direitos de igualdade, liberdade e fraternidade, o que culminou nas repúblicas do Brasil e dos Estados Unidos, através da figura de Lafayette, um dos revolucionários que participou da Batalha das 12 Colônias, antigo Estados Unidos. A narrativa do direito comum internacional culmina no Brasil e, mais especificamente, próximo à porta do altar, devido ao Estatuto Perpétuo de Arão, na restauração da Arca do Senhor, devido à necessidade de reanálise dos tecidos e roupagens culturais em exposições abertas, na forma da queima de incenso, ou seja, a apreciação cultural culmina na reconquista do estado edênico e no noivado do Senhor, conquista do cavalo brilhante de Apocalipse e da chamada força de sua herança, descrita nos Salmos de início 7, se não me engano 76, um pouco antes. Portugal, aquele que porta um graal borbulhante, como descrito no Salmo 76. O meu rei tem um graal borbulhante. Não se esqueça da tribo de sua herança. Entre outros versículos que afirmam: onde houver a arca do Senhor e a porta do templo, há o estatuto da narrativa de jornada pessoal e social, que culmina na restauração do templo. A narrativa nacional teve uma amarrada para o alto nas últimas décadas, devido à descoberta de petróleo, a riqueza nacional, característica do Brasil. Há de se investir esse capital em cultura e qualidade de vida. Precisamos de ambientes de exposição e apreciação de arte nesta localidade, devido ao seu potencial histórico. Temos o poliesportivo, que pode servir de palco para exposições, e também as praças com a Lei Almir Blanc, que permite eventos culturais com patrocínio do Estado.
trabalhemos para o levantamento da história cultural e o trabalho nas peças para exposição nos locais apropriados, para fortalecer a cultura local, que pode se tornar ponto de atenção devido ao novo aeroporto. Após o desenvolvimento, o capital turístico pode se tornar uma das características dessa localização. Somos sim ligados à história do Éden. O rio Pison, ligado ao rio São Francisco, tem como afluente o rio Paraopeba. As narrativas dos cordeiros, os multimilionários como Ike Batista, que investiram na cultura, no turismo, na tecnologia, em empregos autônomos e simples, como salas de venda de produtos terceirizados. O funcionário autônomo participa da sala por 2 horas e vende o seu produto, que comparado ao salário mínimo pode ser alcançado sim em 2 horas num escritório autônomo, como trabalhador autônomo, registro do CNPJ. Vamos simplificar as dificuldades que são uma realidade para alguns, que essas novas habitações e loteamentos sirvam para gerar emprego e também ambientes culturais, para elevar a qualidade de vida local e nos tornar um ponto de referência no quesito arte e qualidade de vida. Essa é a mensagem. Tenham um bom dia.